Hoje, no programa S de Saúde, nós estaremos com a vereadora de Santos, São Paulo, Audrey Cleis, ela que é jornalista, bacharel em Direito, vai nos falar tudo sobre política, saúde, educação, em comemoração à Semana das Mulheres. Não perca! É um grande prazer estar aqui hoje com a vereadora de Santos, São Paulo, Audrey Cleis, e vai estar falando sobre políticas públicas na área de saúde, educação. Seja muito bem-vinda, Audrey. Muito obrigada, doutor Márcio, por este momento, o convite especial e parabéns por proporcionar a tantas pessoas a informação de qualidade. Por vezes a gente tenta buscar uma política pública necessária para as nossas vidas e a gente não tem acesso a isso. Então, é um prazer estar aqui para contar um pouquinho do nosso trabalho e o quanto ele está fazendo a diferença na vida, transformando a sociedade. Certo. Muito legal. E, Audrey, como que você chegou na carreira política? Olha, a minha formação, ela é do jornalismo, né? Então, eu sou jornalista, sou formada também em Direito, pós-graduada em Educação, em 2 cursos, e sou professora universitária. E a minha vida foi me levando para esta vida pública partidária. E por que isso? Porque a educação ela vive, né? Ela respira a questão política. Então, foi algo natural, orgânico. Para te falar a verdade, eu nunca imaginava estar como vereadora, porque eu sou jornalista, mas a jornalista também carrega na sua alma essa questão política, né? Porque o jornalismo o que é? O jornalismo é você estar, e eu sempre fui repórter de rua. Por 16 anos eu trabalhei numa emissora, a maior aqui da minha região, da Baixada Santista, e andei todos os cantos das 9 cidades da Baixada Santista e Vale do Ribeira também. E o repórter, você sabe que ele é muito curioso, ele está na comunidade, ele gosta de ouvir histórias, saber dos conflitos, necessidades, fragilidades, e vai atrás, busca e cobra as soluções. Por isso que hoje, muitas vezes, as pessoas me perguntam, Audrey, você não tem saudades do jornalismo? Eu digo que não, Márcio, porque eu faço jornalismo todos os dias como vereadora na minha cidade. Eu estou na comunidade, busco as soluções para os problemas que são apresentados por tantas pessoas, cobro realmente a eficiência no serviço público, o que eu fazia quando estava na emissora de televisão. Então, eu acho que foi uma continuidade daquilo que eu comecei lá quando eu saí da faculdade e hoje, na verdade, eu tenho um degrauzinho a mais, que é a possibilidade de transformar aquelas preocupações e as necessidades em políticas públicas para a minha comunidade. E eu me sinto muito feliz e honrada de proporcionar isso à minha população. Então, antes, aquilo que eu ouvia e entregava a alguém para ser resolvido, hoje eu tenho essa missão e essa obrigação, né? Então, eu não deixo na mão de outro para que a situação seja resolvida, e sim tenho essa capacidade técnica que adquiri ao longo da minha vida para que eu possa realmente, pontualmente, dar cada resposta à população da Baixada Santista, em especial da cidade de Santos, onde eu estou como vereadora no meu 2º mandato. Então, antes de estar como vereadora, eu tive uma importante fase na minha vida, que foi trabalhar como secretária adjunta de educação por 4 anos. E nós revolucionamos a educação aqui na nossa cidade, com projetos, programas, legislações inovadoras, o que me respaldou ainda mais para que eu colocasse o meu nome à disposição da população para estar no Poder Legislativo. Sabe quando aquele desejo e aquela certeza de que você, quando a oportunidade chega e você está preparada para aquilo, você abraça, né? Então, eu fui eleita em 2017, foi o meu primeiro ano do meu primeiro mandato, com quase 4.500 votos,
cumpri um mandato com muita eficiência, com 40 legislações aprovadas, e quando eu agora, nesse segundo mandato, foi a prova, né, realmente da qualidade do nosso desenvolvimento de ações. Eu fui para 6.000 votos, né, quase 6.000 votos. Então, foi uma aprovação muito importante, mas baseada no reconhecimento e no mérito do desenvolvimento de ações, projetos, programas que, na verdade, são um verdadeiro legado aí que fica para a nossa cidade. Porque tem uma diferença entre política de governo e política de Estado, né? A política de governo é aquela que passa, vai depender da pessoa que está lá governando naquele momento. A política de Estado, não. Ela é um direito da população e precisa ser obedecida, seguida por qualquer governo que assuma uma prefeitura, né? Um governo, um país. Isso é muito bom ouvir você falando isso, para que as pessoas entendam que política, a pessoa ser politizada e a política como é conhecido pela maioria tem muita diferença, né? O fato de você entender como funciona o sistema, as legislações, as proposituras e como efetuar o seu trabalho é de suma importância. Então, Audrey, eu percebi durante a sua carreira que você tem um íntimo relacionamento com a área educativa, né? Porém, dentro dos seus projetos, a gente vê que há uma certa ligação com a área da saúde. Fala um pouco mais para a gente. Exatamente, porque saúde e educação andam lado a lado, são parceiras. Porque quando a gente fala da saúde dentro da educação, a gente está priorizando a prevenção. E é o que nós desejamos e queremos para a nossa sociedade. Porque se você investe somente na área da saúde, um maior valor e uma maior atenção, você está fazendo o quê? Apagando incêndio. Então, chega de apagar incêndios. O que você precisa fazer é que o jovem que está ali no ensino fundamental, desde a pré-escola, Fundamental 1, Fundamental 2, ensino médio, que eles tenham um olhar identificador para aquele princípio da causa que vai surgir uma doença. E aqui a gente traz um programa que é fantástico, que é o programa Santos Jovem Doutor. Ele é uma parceria com o curso de telemedicina da Universidade de São Paulo, que criou uma plataforma digital onde conteúdos são inseridos nesta plataforma, que tem ali os questionamentos de uma adolescência. E a gente traz o caso da acne, das espinhas. É isso mesmo. Às vezes a gente menospreza esse problema no adolescente, mas ele não tem com quem conversar, ele não tem com quem desabafar, ele sofre profundamente por conta dessas espinhas no rosto, porque ele é isolado, os amigos tiram sarro, ele não faz parte da roda de conversa. E isso, doutor Márcio, o que vai gerar? Exatamente. Uma complicação no sistema dele nervoso central e no emocional, que esse menino pode entrar numa profunda depressão. E aonde ele vai parar? Vai parar na UPA, na unidade de pronto atendimento, onde o lugar é de emergência e urgência. E é isso mesmo que a gente observa nos relatos dos nossos jovens. Esse programa ele nasceu, né, com essa parceria com a USP, que proporciona às cidades de forma gratuita esta plataforma, uma vez que a cidade corresponde com as contrapartidas e uma responsabilidade imensa da nossa cidade. Comecei esse projeto lá como secretária adjunta de educação. Ele foi desenvolvendo e crescendo de tal forma que hoje a gente tem em todas as escolas de 8º e 9º anos, já formamos todos os anos 600 jovens doutores. Então, são alunos que aprendem o conteúdo e replicam isso para os seus colegas de classe, seus colegas de escola. Lá nós falamos desde acne, infecções sexualmente transmissíveis, explicamos a esses jovens como se dá cada infecção, gravidez precoce,
né? Porque a gente precisa falar sobre isso com os nossos jovens com responsabilidade. E como isso é falado? Na verdade, eles têm um contraturno onde nossos professores se transformam em tutores que são capacitados pelos técnicos da universidade e proporcionam todos esses relatos e esse conhecimento aos nossos alunos. É extraordinário o programa. Então, era um projeto. Muito. Hoje é uma política pública permanente em nossa cidade, porque eu transformei esse projeto em legislação. Então, independente de governo que passar por nossa cidade, o programa precisa ser respeitado. Verba pública precisa ser ali colocada para garantir à nossa cidade e aos nossos jovens um programa de qualidade. Exatamente. Que quando você converte isso em leis, essa prática deixa de ser uma questão do, vamos usar as palavras claras, né, do eu quero agora, para ter uma continuidade, né? Passa-se a se procriar essa medida, né? Seja por hoje o que está prefeito, o outro entra, o seu sucessor e assim por diante. Isso é muito importante. E, Audrey, você teve vários, né? Pois não? É isso que Você teve vários. Sim, desculpa. Pode falar. Não, é exatamente isso que nós queremos, né? Fazer esse ensinamento, proporcionar esse conhecimento à população, porque muitas pessoas não têm acesso à política pública. Então, e falar para as pessoas que a política pública pertence a todos, às vezes as pessoas ficam com receio. Ah, mas ela é política, ela é vereadora, ele é vereador. Peraí, qual é a qualidade do que está sendo desenvolvido e para quem aquilo está sendo entregue? Então, há uma grande diferença. Não dá para a gente colocar todo mundo no mesmo balaio. Exatamente. E você, Alder, você falou que teve diversos projetos seus que se tornaram leis, né? E conta pra gente mais ou menos quantos desses projetos, nessa última, né, que na anterior você já disse que são 40, nessa última sua, nesse mandato, né, que você está percorrendo agora, né, quantos você já conseguiu aprovação e, assim, qual deles você considerou, assim, você considera a sua maior vitória? Nossa, eu acho que cada um tem um gosto tão de vitória, porque todo projeto de lei que a gente apresenta, ele tem um histórico muito importante, porque ele nasce realmente de uma necessidade da comunidade. Nenhum projeto de lei que foi escrito por nós, pelo nosso mandato, ele foi escrito somente por ideias da minha cabeça, né? Então, eles envolvem reuniões, técnicos do segmento, discussões, audiências públicas, até se chegar no ponto ideal. Recente, agora, essa semana, foi sancionada mais uma lei do nosso mandato, que é pela conscientização da saúde do prematuro. Olha quanto isso é importante, doutor Márcio, porque nós já temos uma legislação que é do Novembro Roxo, que é a conscientização para evitarmos a prematuridade. O que é a prematuridade? É evitar que o bebê nasça antes das 37 semanas. Então, que a gente possa priorizar, né, e acompanhar essa mulher em todas as consultas, saber por que ela faltou, se acontecer alguma intercorrência com essa mulher durante a gestação, que ela seja atendida de imediato. Aqui em Santos, nós temos o Instituto da Mulher, que faz todo esse trabalho com as nossas gestantes, priorizar o atendimento a essas gestantes e fazer com que elas compareçam e realizem todos os exames. Esta é a lei de conscientização para evitarmos a prematuridade. Agora, no mês de março, nós temos a nossa legislação para priorizar a saúde do prematuro. Audrey, mas não é igual, não é parecido? Não, tem uma grande diferença. A saúde do prematuro, o bebê já nasceu, né? Então ele precisa de uma assistência médica
imediata e contínua. Não dá para o bebê nascer prematuro, ser assistido na UTI neonatal, a mãezinha tem a alta, bebê depois de 3, 4 meses tem alta também, e o que acontece? Depois que ele sai do hospital, a criança é esquecida. Não pode. Essa criança, ela precisa ser encaminhada ao serviço referenciado que vai acompanhá-la até o seu desenvolvimento, até a pré-escola. Porque nós não podemos retardar esse olhar identificador. Vai chegar lá no primeiro ano do ensino fundamental 1, a professora vai notar, olha, mas ele não está fazendo a leitura adequada. Esse bebê, essa criança não está enxergando de forma correta. Então, esse prematuro, assim que ele recebe alta, o atendimento precisa ser especializado desde o primeiro dia. E nós criamos um protocolo aqui na cidade de Santos que justamente obriga esse encaminhamento a uma casa de referência que nós temos aqui, que é a Casa da Esperança, e criamos dentro dessa Casa da Esperança o núcleo da prematuridade, onde esses bebês são atendidos por vários técnicos, psicólogos, nutricionistas, fisioterapeuta, né, psiquiatras. Então, ela tem ali, olha, todo o atendimento centralizado num único ponto. E essa mãezinha, ela não precisa se preocupar, ela precisa ir à consulta e fazer o acompanhamento. Muitos dos nossos bebês tiveram alta antes mesmo, né, de todo esse acompanhamento do que era previsto. Por quê? Foram atendidos logo e de imediato após a saída do hospital. Então, falar sobre a saúde do prematuro é muito importante. E nós conseguimos agora essa legislação de conscientização, capacitação e acompanhamento dessa rede básica de saúde. E já emendando com esses programas, eu consegui, por meio da verba parlamentar, comprar uma unidade móvel de leite humano para nossa cidade. O que isso significa? Isso significa salvar vidas. Porque hoje nós temos aqui na Baixada Santista 2 bancos de leite. Um em Santos, que fica dentro do Hospital Guilherme Álvaro, e o outro em Peruíbe. O que é um banco de leite? O banco de leite é onde o leite ele é recebido e pasteurizado e é enviado depois para as UTIs, né? Que nós temos, para que esse bebê, que por vezes a mãezinha teve lá o bebê prematuro antes das 37 semanas e não consegue dar o próprio leite, e ele precisa desse leite para sobreviver. Então, essa unidade móvel, ela vai aumentar a capacidade de armazenamento de leite, de coleta, para que ele seja enviado aos bancos de leite que temos na nossa região e maior distribuição. Essa unidade vai percorrer as unidades básicas de saúde da nossa cidade em dias de vacinação e consulta das nossas mamãezinhas. Vamos fazer o convite, ela vai ficar parada na frente da unidade básica e vai fazer o convite para a mãe entrar na unidade e fazer ali a doação do seu leite. Então, isso é bárbaro, né? É um programa ligado ao outro. O nosso mandato ele tem essa linha de crescimento, né? Quando uma ideia começa, ela desenvolve outra e outra para que a gente tenha um resultado de sucesso. Exatamente, Aldrey. Você colocou um ponto muito importante na questão relacionada a políticas públicas, que é o planejamento, né? Quando você delimita uma linha de raciocínio, nada mais é que você direcionar todos os meios para conseguir aquela meta, né? Então, às vezes as pessoas fazem muitos projetos, mas de modo aleatório, não segue um parâmetro, né? Um padrão. E isso que você fez, você está de parabéns, porque, de fato, quando você tem um planejamento na área de saúde de forma adequada e interligada com as demais especialidades, você tem uma economia muito grande de material, de pessoas e principalmente em dinheiro, que é tão difícil para você organizar e dar esse retorno à população, né? E
nós estamos no mês da mulher, né? E relacionado, o que você tem para dizer relacionado do seu mandato à saúde da mulher? Quais foram suas conquistas? Quais são os seus projetos novos? Fala um pouco para a gente. Sensacional. Eu amo falar sobre isso, né? Porque a gente está falando de representatividade, doutor Márcio. E isso é muito significativo. Hoje, na política nacional, entre os poderes, tanto executivo, legislativo, nós ocupamos apenas 15% desses cargos, né? E, infelizmente, mas quando a gente ocupa para valer, né? Fazendo com que o olhar esteja equilibrado. Homens pensando em políticas públicas para o universo masculino e outros meios, e as mulheres pensando nesse universo feminino que é muito particular, é muito especial, é orgânico, né? E quando eu cheguei na Câmara Municipal de Santos, eu recebi duas mulheres chamadas Flávia Marcelino e Romilda Gade, que me apresentaram um problemão. E que problemão era esse? Chama-se endometriose. A endometriose, para quem não sabe, é uma doença que afeta diretamente o útero da mulher. O endométrio é o revestimento, é o tecido que reveste o útero da mulher. Esse endométrio, na época da menstruação, ele deveria sair totalmente pela menstruação, só que nas mulheres que têm a endometriose, ele também sai, ele escapa pelas trompas. E aí, ele, como ele é um tecido, ao longo dos anos, ele vai fazendo como se fosse uma teia de aranha, ele vai comprimindo os demais órgãos, principalmente o intestino. E essa mulher, ela tem cólicas radicais. São cólicas que realmente saem da normalidade. É uma cólica permanente. E isso não é saúde. Isso é doença. Com E certeza. precisa ser dada a devida atenção a essa doença. É uma das principais causas de infertilidade, além das dores fortíssimas que essa mulher tem e vai parar nas UPAs, com um remédio intravenoso, né? Que acaba com a saúde dessa mulher. Incapacitante. Exatamente. Torna essa mulher incapacitada dos seus afazeres diários. Essa mulher, ela tem dores fortíssimas na relação sexual. E isso gera outra consequência, que é a violência doméstica, porque o marido não entende, acha que ela não quer mais o relacionamento, né? Força essa mulher a ter relações. Isso aqui não é da boca para fora, doutor Márcio. Isso aqui são relatos que nós ouvimos das mulheres, né? Então, assim, são várias, diversas consequências. Por isso que eu falo, afeta diretamente a mulher, mas indiretamente toda a sociedade. Quando uma mulher sofre de endometriose, a família inteira sofre, os amigos sofrem juntos. Até 2018, pasmem, não existia um protocolo de atendimento e tratamento na região da Baixada Santista para a doença. Há uma estimativa de 50 mil mulheres com a doença aqui nos 9 municípios da Baixada Santista. É um número alarmante e que poucos ginecologistas são especialistas neste tema, o que dificulta a se chegar a um diagnóstico. Então, com todas essas argumentações técnicas, nós fizemos reuniões, audiências públicas, fui ao ministro da Saúde, à época não era da área da saúde, então, quando ele falou, eu não sei o que é endometriose, me explica. Explicamos ao ministro, voltei com todo o passo a passo. Em um ano de trabalho, nós colocamos na cidade de Santos o primeiro centro de referência de tratamento e intervenção cirúrgica para as mulheres com endometriose da Baixada Santista. Nós firmamos um protocolo regional entre Baixada e Estado para o atendimento à endometriose. Isso foi revolucionário, porque as mulheres aguardavam por 4 anos em uma fila de espera até ir a um hospital em São Paulo, e quando chegavam lá, o médico falava, olha, mas você não tem esse exame aqui, volta para tua casa e espera mais um pouquinho. E
esse exame aqui já perdeu a validade, volta para tua casa e espera mais um pouquinho. Só que as consequências eram gravíssimas. Mulheres que se suicidaram por conta disso, porque ela acaba achando e pensando que ninguém nunca vai escutar, né? E isso é muito sério. Então, a partir deste centro, as coisas mudaram aqui na nossa região, mas radicalmente, porque há hoje todo um protocolo formatado. A porta de entrada é a unidade básica de saúde, referência do bairro dessa mulher. Os nossos profissionais são capacitados. É uma obrigação anual para que a gente tenha essa capacitação na rede pública de saúde. É uma legislação minha, né? Então, é o mês de março, é o mês amarelo, é o mês de conscientização, alerta e visibilidade ao tema, mas de capacitação da nossa rede pública. Então, eles são treinados, auxiliar de enfermagem, enfermeiro, médico, todos os assistentes são treinados para esse olhar identificador a partir do relato da paciente em relação aos sintomas. Tem os sintomas? Já manda para fazer os exames, manda para o especialista, né? Para o Instituto da Mulher, isso em Santos. Cada cidade tem o seu protocolo, mas de forma regional, quando elas necessitam de uma cirurgia, elas são encaminhadas via CROSS para o sistema da central de vagas e encaminhadas, então, para o Hospital dos Estivadores. Avançamos ainda mais, doutor Márcio. Desde setembro do ano passado, o Hospital Regional de Itanhaém, que atende as pacientes Peruíbe, Itanhaém e Mongaguá, começou também a fazer as cirurgias de endometriose. Então, tudo começa com um pequeno movimento. Se você não fala, se você não relata a dor que você está sentindo, se você não procura, você vai continuar com essa dor e a evolução só vai ser maior. Então, a gente precisa falar, discutir, debater, movimentar até que a solução seja encontrada. Não podemos desistir. Quantos nãos eu levei na cara? Quantos? Falavam para mim, você é doida, não vai conseguir. Você acha que você vai conseguir? Imagina que isso vai acontecer. Aconteceu, tá aí, é realidade, é fato. E hoje a nossa Baixada Santista, ela é referência para tantos outros estados. Que bom que nós acreditamos, nós não desistimos e persistimos. Neste mês, nós vamos fazer a nossa segunda endomarcha. Nós fizemos a primeira em 2019, foi com 400 pessoas. Para quem não sabe, a endomarcha é uma caminhada de um ponto a outro que todas as pessoas se reúnem de camiseta amarela para dar esse alerta a todas as famílias sobre os sintomas da endometriose. Ela acontece ao mesmo tempo, no mesmo dia, mesmo horário, em 70 países. Ela é um movimento mundial e a Baixada Santista foi inserida neste movimento mundial por causa do nosso trabalho que desenvolvemos aqui na região, com tanto amor, com tanto cuidado às nossas mulheres. Faço aqui o convite, dia 25 de março, às 9 da manhã, lá no bairro do Gonzaga, em Santos. Nós vamos fazer essa caminhada com diversos serviços na Praça das Bandeiras para as mulheres, para os maridos, para os companheiros, para os parceiros, para os filhos, para toda a sociedade. E no dia 27 de março, nós teremos uma audiência pública regional na Câmara Municipal de Santos para as atualizações em relação ao tratamento da endometriose. Isso é informação. Parabéns, Audrey, parabéns mesmo pelo seu trabalho. Nós estamos com a vereadora de Santos, São Paulo, Audrey Cleis, ela que atendeu gentilmente nosso convite para falar sobre políticas públicas, saúde, em homenagem ao mês de março, né, mês das mulheres. E, Audrey, eu observei aqui, dentre os seus projetos, um que eu achei assim muito significativo e até eu arrisco falar que ele deveria ser até ampliado, que é o boletim médico. Parabéns pela iniciativa. É uma política realmente que não afeta só o paciente, mas a todos os familiares, e que
o objetivo desse projeto seu de informar, obrigar os hospitais, informar aos familiares, seja por mensagem, seja por ligações, o estado do paciente, com certeza melhora a saúde mental da família, que nesse momento que ela está fragilizada, é de suma importância, né? Porque a gente acaba tendo dois problemas. O paciente que está sofrendo e internado, e o outro, a família que chega a ficar agoniada, né? Por falta de notícias, de saber como seu ente querido está evoluindo. Então, fala para a gente como que foi a idealização desse projeto do boletim médico e como que está sendo a resposta dele pela sociedade santista. Perfeito. A legislação do boletim médico, ela nasce com a pandemia. A gente começou a perceber a agonia e o quanto as famílias estavam ficando doentes pela falta de informação. Nós estávamos ali naquele momento compreendendo que havia um acúmulo de tarefas, missões, afazeres por parte da rede médica, mas como vereadora eu também tive que parar para escutar o outro lado. Então o paciente com Covid, ele entrava na unidade de pronto atendimento e naquele momento, quando ele sumia naquela porta, os familiares não tinham mais notícias. Então era uma enxurrada de mensagens, de ligações. Audrey, por favor, eu preciso saber sobre a minha mãe, eu preciso saber sobre minha tia, meu filho, meu avô, e todo mundo querendo informação. Eu falei, gente, alguma coisa está errada nesse sistema. Por mais que as pessoas estejam atarefadas, e a gente compreendia aquele momento, né, de insegurança, de falta de informação sobre a doença, nós não poderíamos deixar os familiares daquela forma e daquele jeito, né, todos isolados, e isolados também da informação do seu parente, do seu familiar. É um crime isso, né? Então, nós tivemos que fazer essa informação de imediato. Apresentei, porque nós trabalhamos a pandemia inteira, né? Não deixamos de ter as sessões, fizemos uma sessão totalmente voltada às preocupações e problemas que surgiram durante a pandemia. Então, apresentei esse projeto. E na hora que eu apresentei, sabe, quando você pensa naquela solução imediata, todo mundo virou e questionou: meu Deus, é verdade, isso não existe. Os próprios hospitais, né, entenderam a necessidade do atendimento àquele ainda projeto de lei, ainda nem era lei. Então, foi uma surpresa muito grande, Márcio, porque durante a apresentação do projeto e ali as fases dele, os hospitais já começaram a entender o quanto eles tinham que fazer aquilo de imediato para solucionar o problema. Então, quando virou lei, já era uma prática que a gente conseguiu conquistar e mostrar aos profissionais da saúde que a gente queria somar forças, né, ao lado deles. Isso foi gratificante, porque muitos médicos, muitos enfermeiros, eles agradeceram e falaram, era realmente faltava isso, né, nas nossas vidas, para que a gente pudesse contemplar também o familiar. E não é só em relação à Covid. Então, o nosso projeto fala em relação a todas as doenças infecto-contagiosas. Então, isso já acontecia antes da Covid. Então, familiares ficavam sem informação a partir do momento que aquele parente tinha que ficar isolado. Mas piorou durante a Covid, logicamente, né, que veio isso tudo à tona. E hoje, né, graças a Deus, a nossa prática, esse exercício diário, ele já vem acontecendo, ninguém mais reclama dessa questão, todas as pessoas são atendidas, protocolos foram criados, tanto nos hospitais públicos como também nos particulares, para o atendimento imediato a essa expectativa dos familiares, porque também eles adoecem se não tiverem a informação daquele que está sendo tratado. Exatamente, Audrey. Essa questão de saúde mental, que é o acesso à informação sobre o paciente que está internado, o familiar que ficou do lado de fora,
é de suma importância. O paciente, ele se sente, ele tem um certo alívio em saber que o seu ente querido, apesar de não estar ali pronto junto a ele, mas pelo menos ele tem acesso à informação, ele sabe o que está acontecendo. Para a própria segurança também, nós temos que pensar também na questão de segurança desse paciente, né? Do que está acontecendo, o que está sendo desenvolvido. Por isso que como eu tinha falado, eu acho que esse projeto ele deveria até ser expandido, que esse boletim médico fosse um acesso ao prontuário médico. Tudo bem, aí entra questões relacionadas à privacidade de dados, mas estabelecesse uma forma de que quem está do lado de fora pudesse acompanhar, mesmo sem ter receber questões de mensagem e de ligações, esse familiar pudesse acessar esse sistema e visualizar, o paciente tal tomou a medicação, não tomou a medicação. Tudo isso ajudaria muito, não só a questão da transparência dos cuidados que está com esse paciente, mas também acalmar quem está do lado de fora por ver a evolução. Aí também pode ter aquela questão, mas o paciente piora, a família fica sabendo. Não, a família vai estar ciente do que realmente está acontecendo. Porque eu penso assim, se o paciente não está bem, está evoluindo para um caso mais grave, que diferença faz a pessoa saber que ele não está bem diferindo por casos mais graves, ou dali 5 minutos ela estava sabendo que a pessoa estava bem, aí vira um funcionário, manda uma mensagem, ou liga e fala, o paciente morreu. Exatamente. O que passa na cabeça da pessoa? Porque quem está lá dentro está vivenciando a situação. Então, ela, querendo ou não, ela acaba se preparando para o que está por vir. E já quem está de fora, quando não tem informação, ela sofre. E às vezes, como aí são outras questões que têm que ser avaliadas, mas como a notícia é dada para essa pessoa, muitas vezes eu já presenciei fatos, né, como eu falei que eu trabalhei no Corpo de Bombeiros, que uma pessoa recebeu uma ligação de um hospital falando que o paciente havia entrado em óbito e a pessoa caiu infartada. Olha, eu vou te falar que aconteceu isso aqui, não chegamos ao infarto, mas nós tivemos um caso aqui na minha casa. O meu sogro, ele ficou internado na UTI por conta da Covid, entubado, e ligaram para minha casa 2 vezes na madrugada, porque confundiram os pacientes. O nome dele, tinham 2 pacientes com o mesmo nome, ligaram para minha casa pedindo para a gente ir para o hospital, né? Porque o paciente precisava ali naquela hora. Aconteceu, morreu? Não, não, desculpa, não foi o seu pai. Né? Falou para o meu marido. Eu falei, meu Deus, se tivesse que infartar, teria infartado, né? Realmente são situações que acontecem no dia a dia, que não adianta você esconder do familiar o que está acontecendo. Quando a informação ela é bem dada, né, ela será bem recebida. Então, isso precisa ser muito trabalhado realmente nos hospitais, porque a angústia de não saber é pior do que você ter a boa informação, né? A informação correta, precisa, clara, transparente. Exatamente. Um outro detalhe, Audrey, nós vamos para um outro projeto seu que eu acho também muito importante, principalmente para as pessoas que não têm tanto condições financeiras para acessar esse tipo de material, né? Nós estamos falando agora da questão dos traumas ortopédicos, né? É uma das principais causas de afastamento do serviço, das atividades de vida diária.
E você tem um projeto que foi muito legal, que é o Banco de Materiais Ortopédicos. Fala para a gente como que você chegou nisso, como que ele vem sendo desenvolvido e o que você está achando na prática ao ver esse projeto em funcionamento. Um grande desafio, porque a cidade precisa entender que ela precisa cumprir essa etapa, né? Então, eu como legisladora, eu entendo a necessidade, coloco no contexto, vou buscar as argumentações técnicas até da execução, porque a responsabilidade disso é da prefeitura, né? O que acontece? Nós recebemos, posso falar diariamente, pedidos de pessoas que precisam de cadeiras de rodas, muletas, andadores, pessoas que precisam daquelas faixas, né, que faz, que mobiliza Bandagem. a perna, enfim. E assim, eu não tenho esse recurso para oferecer às pessoas. E eu disse, a gente precisa organizar esse processo na cidade, porque quem quer doar não sabe para onde levar. E quem precisa receber não sabe quem quer doar, né? E onde ou em que lugar ela pode pegar. Então, estava um sistema solto, desorganizado. E muitas pessoas ligam para a gente querendo doar. E quem recebia isso era o Fundo Social de Solidariedade. Porém, lá no Fundo Social, não existem técnicos da área da saúde para olhar esse material que chega, se ele está em boas condições, se ele vai realmente poder aí ser oferecido a outra pessoa, se precisa fazer algum ajuste e para quem ele vai doar, para quem vai receber isso. Então, existe um serviço aqui na cidade que é o Serfis, né, que é a seção de fisioterapia, dentro da Secretaria de Saúde. Ele funciona num lugar em separado, onde são feitas as fisioterapias, né, diversas, e encontramos lá um espaço para acolher esse banco de materiais ortopédicos. E onde o olhar identificador dos técnicos para aquele material que vai chegar, se realmente ele vai servir para as pessoas que já estão fazendo fisioterapia no local, que muitas delas precisam dessas doações, seja de forma temporária ou de forma permanente, que elas utilizem e depois retornem, ou que elas tenham que usar esse material por mais tempo, não tem problema, né? Mas nós organizamos o sistema aqui em Santos para que ele pudesse ser no único ponto referência para aqueles que estão com material parado em casa, né, e que querem fazer o bem a outra pessoa, para fazer a destinação, assim como aqueles que estão precisando. Então, o Banco de Materiais Ortopédicos, ele é inovador, revolucionário. Eu entendo que esse desafio ele é diário, um exercício na vida de todos os cidadãos, porque por vezes a gente precisa falar do projeto para que as pessoas doem esse material realmente, né, àqueles que necessitam, mas organizou o sistema na cidade. Então não fica uma coisa mais jogada, né? Sem saber para onde ir, quem buscar, quem vai pegar, quem vai receber, quem vai, enfim. A gente referenciou o serviço na cidade de Santos. E isso, como eu falei, se tornou uma política pública permanente por meio de uma legislação que foi do nosso mandato, né? Passou por todos os trâmites e foi sancionada pelo prefeito pelo grau de necessidade que havia na cidade desse serviço realmente acontecer. Então, eu fico muito feliz com essa questão. A gente tem um trabalho muito voltado às pessoas com deficiência, Márcio, e isso me deixa muito orgulhosa, porque até a minha gestão, meu primeiro mandato, por exemplo, na Câmara Municipal, nós somos divididos em comissões, e não havia uma comissão específica para tratar dos assuntos das pessoas com deficiência. As pessoas levavam os temas, as pautas, mas essas pautas elas iam para todas as comissões.
habitação, saúde, educação, né? Eu estou como presidente da Comissão de Educação e também da Mulher. E estou como vice-presidente, porque você só pode assumir 2 presidências de comissão, e estou como vice-presidente da Comissão de Cidadania e das Pessoas com Deficiência, que fiz a propositura em 2018. Ela levou um ano para todo o trâmite acontecer e ela se tornou uma política pública permanente também. Então, foi uma grande conquista para a nossa cidade, está servindo de exemplo para muitas outras cidades. Como eu estou como presidente da União dos Vereadores da Baixada Santista, eu faço questão de levar as boas práticas aos 136 vereadores da nossa região, né, que são das 9 cidades da Baixada. E uma desses grandes exemplos, Santos é pioneira na questão do laudo permanente para as pessoas com transtornos do espectro autista e síndrome de Down, né? Como eu tenho esse vínculo muito grande com as mães, geralmente são as mães, Márcio, os homens que me desculpem, mas fato, né? Os números dizem. Sim. Uma mulher fica grávida e a família descobre que aquela mulher, aquela gestante, está carregando no seu ventre uma criança com deficiência, as pessoas somem, né? Então, mais de 90% das mães que têm filhos com deficiência, elas são mães solo. Não tem nem marido, porque o marido fugiu, foi embora, não quer nem saber, ou as famílias que se afastam, porque não é nada fácil. Quando uma mãe de um filho que é considerado normal, porque normal ninguém reclama, ela está reclamando, vamos ouvir. Quando uma mãe de uma criança com deficiência reclama, ela é louca. É assim. Essa é a realidade. Essa é a verdade. Então, eu digo a cada uma, não vamos largar as mãos, né? Se uma larga a mão, o movimento enfraquece. E esse laudo surgiu, o laudo permanente, ele surgiu da necessidade colocada ali pelas mães ao nosso mandato. Audrey, por que eu preciso todo ano renovar o laudo do meu filho, da minha filha, se ele nasceu com uma condição? Ele não é uma doença que vai passar. Eu não vou dar um remédio para ele e o autismo vai ter cura. O síndrome de Down não vai ter mais reflexo na vida dele. É uma condição. Desde o momento que o médico atesta pela primeira vez, aquele laudo ele precisa valer para a vida inteira. Exatamente. Né? Então, nós fizemos reuniões, audiências, argumentações técnicas, e a cidade de Santos entendeu que era um desperdício de dinheiro público atender aquela mãe na fila de espera todos os anos para passar por um neurologista, para o médico atestar que o filho dela tem TEA ou síndrome de Down. Ora, gente, vamos pensar, né? Então, eu fiquei muito feliz. Em 2019, o nosso projeto de lei que nós apresentamos em 2018 foi aprovado em 2019, virou lei em nossa cidade. Essas mães não precisam mais todos os anos, só quando elas pegam uma pessoa desavisada por aí, né, e exigem a renovação do laudo. Aí elas me procuram, a gente já resolve o problema na hora, né? Só informando e levando conhecimento às pessoas. Então, elas não precisam mais enfrentar essa burocracia, né? E elas têm aí o direito ao laudo permanente às pessoas com transtorno do espectro autista e síndrome de Down. Essa legislação está sendo referência para as cidades. Itanhaém já tem, Guarujá apresentou, Cubatão está apresentando, e agora o governador Tarcísio, né, o nosso governador Tarcísio, ele deu um veto de forma aí equivocada a um projeto de lei que foi apresentado, mas logo quando ele recebeu todas as informações das pessoas ligadas às pessoas com deficiência, ele já, não, nós vamos resolver isso. Eu errei, né? Ele teve essa humildade em falar, eu errei, vamos transformar o laudo permanente
para TEA e síndrome de Down, e vamos ampliar, já estamos ampliando para outras deficiências. Olha que coisa linda, né? É especial, Excelente. fundamental. Nós estamos com a vereadora Audrey Cleis, ela que é vereadora em Santos, São Paulo, e nos está falando de muitas atividades, muitos conhecimentos práticas bem-sucedidas na cidade de Santos que deveriam ser amplamente divulgadas e adotadas, né? Audrey, como nós estamos no mês da mulher, não podíamos deixar de falar a respeito do tratamento para o câncer de mama, né? Esse tratamento que ele é muito traumático e para a mulher, e ele não se resume especificamente ao hospital, né? Muitas vezes o tratamento começa ali no hospital, tem a sua melhora, mas há necessidade de uma continuação desse tratamento fora, né? O pós-cirúrgico, quando há a extração. Então, você teve uma grande também inovação nesse sentido, ao estender a gratuidade do transporte público municipal para as pessoas que precisam de tratamento fisioterápico para essa condição. Nos fala um pouco também sobre isso. Era um dilema aqui na nossa cidade. Nós temos alguns institutos que recebem mulheres, né, muitas vezes que moram em lugares mais afastados, lugares mais vulneráveis, e a gente faz um acompanhamento muito de perto nessas casas, né, nessas instituições que recebem essas mulheres, principalmente para tratar o câncer de mama. E um desses institutos, que é o Instituto Neomama, a querida presidente, à época, Jusi Francisco, que infelizmente foi uma das vítimas da Covid, anteriormente, ali, um pouco antes da pandemia explodir, nós estávamos num processo de estudo e análise para avançarmos na gratuidade do transporte público às mulheres em tratamento do câncer de mama, também na fase da fisioterapia. E o problema foi gritante quando nós realizamos uma audiência pública para falar sobre esse tema, porque, aos olhos da prefeitura, isso não podia acontecer, porque nós estávamos ali onerando os cofres públicos. E quem conhece, né, essa competência legal de um poder e de outro, eu, como vereadora, eu não posso propor projetos que onerem os cofres públicos, porque dá um vício de iniciativa. Então, ou seja, vai para o veto, né, do prefeito. Então, eu tive que fazer todo um exercício para esse pertencimento. Fiz reuniões, audiência pública, eu chamei a procuradora-geral do município, chamei o secretário de saúde, chamei as pessoas ligadas ao transporte e ali as protagonistas, que eram e são as mulheres com câncer de mama. E elas conseguiram colocar o seu sentimento, o seu maior sentimento em relação a uma das principais fases do tratamento, que é a fisioterapia. Então, durante a fase de químio e rádio, as pacientes já estavam garantidas. É uma lei, né, que garante a essas mulheres a gratuidade no transporte. Porém, quando elas terminavam essas duas fases, elas se viam ali desamparadas e não continuavam o tratamento da fisioterapia. E o que acontecia? Consequências seríssimas de o braço que inchava, dores fortíssimas, não só no braço, mas em todo o corpo, né? E elas necessitavam desse tratamento. Então, nós fizemos uma batalha muito forte. Foi um ano de luta, de convencimento, para que a gente pudesse chegar até esse dia da audiência, onde todos nós saímos de lá chorando. Essa foi a verdade. Não teve um cidadão que não chorou naquela audiência.
pelos relatos ali, eu até me emociono, porque vem tudo na nossa cabeça, né? E o quanto é difícil fazer esse acreditar, né? E a política pública séria é essa, né? A gente precisa combater o mal que está acontecendo e preocupando a população. E em outubro de 2019, nós conseguimos, o prefeito, então, por meio de decreto, ele primeiro foi decreto, depois uma legislação, ele concedeu a gratuidade deste benefício às mulheres na fase do tratamento da fisioterapia. Então, assim, é uma conquista que você enxerga a alegria no rosto dessas mulheres, dessas pacientes, né? Então, hoje elas fazem questão de divulgar a todas as mulheres que necessitam desta gratuidade. E nós não ficamos só no município de Santos. Esse benefício ele foi ampliado também para o transporte público intermunicipal. A gente ainda tem a batalha de outros municípios, né? Então a gente está levando esse bom exemplo, mas aí depende muito da prioridade do gestor do momento, né? Então, essa legislação é um xodó, né? Eu cuido muito bem dela e tenho certeza que essas mulheres, elas guardam, né? E elas preservam, independente de quantos anos vão passar, ninguém tira mais esse direito dessas mulheres. Ninguém mais tira, né? Então, é uma felicidade imensa poder compartilhar essa experiência com você. Muito bem, Audrey. Olha, infelizmente nosso tempo está acabando. Eu gostaria muito de agradecer a você pelo comparecimento, por ter aceitado o convite, ter contado essas histórias maravilhosas do seu trabalho, do seu empenho, seu, de todo o seu gabinete para a execução desses projetos. Eu gostaria que você deixasse suas considerações finais, seus contatos, redes sociais. Ótimo, muito obrigada pela oportunidade, parabéns pelo belíssimo programa. Tenha certeza que você está plantando sementinhas, assim como nós aqui também, né? Em cada canto, em cada pessoa, em cada lugar. E isso é muito importante porque é uma grande rede do bem, é uma rede transformadora de visão, de comportamento, e isso é saúde, isso é prevenção. É o que nós desejamos para a nossa sociedade. Quem quiser conhecer mais sobre o nosso trabalho, Audrey Cleis Oficial no Instagram, estamos também no Facebook, no LinkedIn, né? Temos, quem quiser mandar mensagem no direct, no Messenger, né? É só entrar em contato, tem uma sugestão, tem uma ideia, dá para a gente somar forças, vamos juntos, né? Hoje nós tivemos o prazer de receber a vereadora de Santos, São Paulo, Audrey Cleis. Ela falou tudo sobre política, saúde e educação relacionada às mulheres. Não perca no próximo domingo o programa S de Saúde, às 15 horas, horário de Brasília. E até a próxima.